Olá! Hoje vamos começar nossos estudos sobre carga térmica em câmara fria. As parcelas de carga térmica de câmara fria podem ser divididas entre ganho de calor por transmissão, ganho de calor devido à infiltração do ar externo, ganho de calor devido ao produto que está sendo armazenado, ganho de calor devido à iluminação, ganho de calor por motores, ganho de calor por empilhadeiras, por equipamentos de processo, devido às pessoas que trabalham dentro da câmara e também devido aos equipamentos de refrigeração. Neste vídeo, nós vamos nos focar em ganho de calor por transmissão. O que é esse ganho de calor de transmissão? Como ele é calculado? Ele é o nosso famoso Q igual a ΔT, que nós já usamos em outros momentos, né? Lá para carga térmica de climatização, lá nos exercícios de transferência de calor, aonde Q é o chamado ganho de calor em watts, o U é o chamado coeficiente global de transmissão de calor em watt por metro quadrado Kelvin. A é a área que está submetida à troca de calor, então se eu estou avaliando uma parede externa, é a área da parede externa. Se eu estou avaliando todas as paredes internas, é a área de todas as paredes internas. Se eu estou avaliando o teto, é a área do teto e assim por diante. E o ΔT, que é a diferença de temperatura entre o ar externo e o ar interno do espaço refrigerado. É dado em graus Celsius, porque lembra lá, né, das aulas iniciais que uma diferença em graus Celsius é equivalente a uma diferença em Kelvin. Então aqui a gente usa graus Celsius, que é a unidade mais usual que estamos acostumados no dia a dia. Como que nós avaliamos esses efeitos, né, das formas de transferência de calor neste cálculo? Esse é um método simplificado, né, fornecido ali pelos manuais da ASHRAE, e ele combina, nesse coeficiente global de transferência, né, no U, ele combina os efeitos da condução e da convecção. E a radiação, aonde que ela é inserida neste cálculo? Lá na diferença de temperatura. Então, quando eu tenho uma parede exposta a uma radiação, o que vai acontecer? Eu vou adicionar um ΔT para compensar essa exposição à radiação solar. Então, eu só vou usar essa compensação quando eu tiver uma parede externa, por exemplo, ou se ela é interna e está submetida de alguma forma a uma diferença de temperatura, por estar perto de um forno, alguma outra situação desse tipo. Então, agora a gente vai começar a falar desse U, que é o carinha que combina os efeitos da condução de calor e convecção. Como é que eu encontro o valor de U? Eventualmente, esse valor pode estar tabelado e aí facilita a nossa vida. Caso ele não esteja, eu vou buscar lá na minha referência, lá em transmissão de calor, aonde eu faço, né, a partir do cálculo da resistência térmica equivalente. Então, eu vou considerar ali os fatores de convecção, né, utilizando esse 1 sobre HI, que é o meu coeficiente de transmissão de calor por convecção do lado de dentro, do lado interno, e o 1 sobre HE, o HE é o meu coeficiente de transmissão de calor por convecção pelo lado externo. Quando eu estou falando, né, de uma câmara fria, normalmente o ar está parado, então eu posso considerar esse HI como 1,6. E o ar, se a minha parede, né, for externa e estiver submetida a ventos, por exemplo, de 25 km por hora, eu considero um valor de 6. Eu posso utilizar, né, buscar lá na referência técnica, lá na literatura, outros valores de H. Aqui são valores recomendados ali pela ASHRAE em situações mais simplificadas, né? Claro que sempre cada caso é um caso e eu preciso avaliar com delicadeza. A espessura da parede, né, do meu isolamento ali, eu vou considerar, é o X, né? Então eu poderia ter aqui X1K1 mais X2K2 mais X3K3, enfim, infinitas camadas de materiais. Aqui eu trouxe apenas 2 exemplos, né? Se eu tivesse, por exemplo, ali, né, uma parede composta por apenas 2 materiais. Então, X é a espessura desse material, né? X1 do material 1 que compõe a parede, X2 do material 2. E o K são as condutividades térmicas desse material, que eu vou buscar na literatura, vou buscar com o fabricante, né? Sempre que eu puder ter a informação do fabricante, melhor. Se eu não tiver, ou do usuário ali onde eu tenho. Se eu não tiver, eu vou buscar na literatura o valor mais próximo possível. E como é que eu avalio a combinação da transferência de calor considerando a radiação térmica, né? Então, a radiação solar, desculpa. Então, eu vou buscar esse efeito, né, a partir da cor, da localização geográfica do meu ambiente, em tabelas padronizadas. Então, por exemplo, eu vou ter um valor para a parede leste, um valor para a parede oeste, um valor para a parede norte e um valor para o teto.
Então, eu vou adicionar, por exemplo, se eu tiver uma superfície de cor escura, grafite, bordô ou preta, numa parede leste, eu adiciono 5 graus naquele ΔT de diferença de temperatura interna e externa. Se eu tiver uma superfície de cor clara e uma parede norte, eu adiciono 2 graus naquele ΔT calculado entre temperatura interna e externa, ok? Vamos ver um exemplo que vai ficar um pouquinho mais fácil do que eu estou falando. Então, olha só. Eu desejo calcular a quantidade de calor transferida pelas paredes de uma câmara fria que se encontra no piso térreo de um supermercado. A parede norte da câmara fria é uma parede externa e está exposta a ventos de 25 km por hora. As demais paredes são internas. A construção da câmara é feita por placas de isolamento pré-fabricadas de 100 mm de EPS. De acordo com o fabricante, a condutividade térmica deste painel pré-fabricado é de 0,040 watts por metro Kelvin. Todas as superfícies da câmara fria são brancas e têm altura de 3 metros. A temperatura interna da câmara fria é mantida em 5 graus. A temperatura do ar dentro do supermercado, então essa câmara está num supermercado, que é mantido a 23 graus Celsius. E a temperatura média do ar externo lá fora, que a parede externa norte é submetida, está a 30 graus Celsius. A dica aqui, quando a gente começa a resolver um exercício, é sempre, se não vem um desenho, um croquis, nós interpretarmos aquele enunciado e fazer este croquis. Neste caso, nós temos um desenho pronto que está me indicando, olha só, que a minha parede norte é a minha parede externa, que é aquela submetida a ventos externos. As outras paredes são paredes internas, então o ΔT das paredes internas é em relação à temperatura do ambiente do supermercado, que está a 23, né? Vai ser 5 graus interno e 23 do supermercado externo. Enquanto a minha parede externa, ela está submetida ao ΔT do ar lá de fora, 30 graus, com a temperatura interna. Como é que a gente calcula isso? Vamos lá. Eu vou usar a minha equação, que é igual ao A ΔT. E aí vem a primeira, pensando agora na parede externa. Depois eu separo o cálculo para a parede interna. Então agora, já sei a equação que eu vou usar, vou começar a ver os dados. Qual é o valor de U? Se eu não tenho esse valor do coeficiente global pronto, eu vou calcular. Como é que eu calculo? Com aquela equaçãozinha que nós vimos anteriormente. E aí eu começo a buscar os dados dessa equação nova, né? Então, o H interno, olha, o ar interno é parado, eu vou assumir como 1,6, como nós vimos anteriormente. O ar externo, ele disse lá que estava submetido a 25 km por hora, então eu vou usar um H aproximadamente igual a 6. A espessura da parede, veja, ele forneceu apenas uma espessura de parede, não disse de material composto nem nada assim, então eu vou ter apenas X1, que é a espessura de 0,1 metros, né, que é equivalente aos 100 milímetros dito lá, e a condutividade térmica fornecida pelo fabricante, K1, de 0,040. Aquela outra parcela referente ao segundo material não vai existir nesse exercício, então eu posso simplificar a minha equação. E agora eu substituo os valores dos dados na equação e vou encontrar um valor de U igual a 304 watts por metro quadrado Kelvin. Faça a continha aí, verifica se a prof aqui acertou o valor, se não, deixa nos comentários ali do vídeo para retificar, ok? Continuando, qual é o valor de área? A área vai ser a base, ou ali o perímetro daquela parede que eu estou avaliando, vezes a altura. Foi fornecido no enunciado que a altura é de 3 metros, e ali no desenho, pelo croquis, eu vejo que o perímetro, a base, é de 5. Então, quando eu faço esse cálculo, eu vejo que a parede tem 15 metros quadrados. Perfeito. Agora falta determinar a diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura, eu tenho que lembrar que é uma parede externa exposta à radiação. Então, eu vou ter um acréscimo no ΔT. Então, como é que eu calculo esse ΔT? Como a diferença do ar externo menos o ar interno da câmara, como eu faria normalmente. E, após calcular essa diferença, eu somo aquele ΔT de radiação solar. Onde é que eu encontro esse ΔT de radiação solar? Na tabela que nós vimos anteriormente. Certo? Então, a gente sabe que a temperatura do ar interno é 30, do ar externo é 30, a temperatura interna da câmara é 5, e esse ΔT de radiação solar, que está lá no enunciado, eu vou buscar na tabela. E o que eu tenho que lembrar de olhar ver no enunciado? A descrição da parede. Ele disse, olha, uma parede branca norte, né? Na verdade, ele não disse norte, eu sei que é norte pelo meu croquis. Então, vamos olhar lá. Parede norte, na coluna norte, com a superfície de cor clara. O ΔT, o acréscimo que eu tenho que colocar nesse ΔT é de 2 graus Celsius. Então, já sei que meu ΔT de radiação solar é
é 2 graus Celsius. Agora, eu faço, né, substituo os valores na equação e eu vou encontrar ali um ΔT de parede externa equivalente a 27 graus. Se eu não tivesse os efeitos da radiação, fosse uma parede sombreada, não tivesse esse problema, o meu ΔT seria 25, que seria o padrão, né, 30 menos 5. Mas eu preciso, é um método simplificado de considerar essa variação solar ali na carga térmica da parede exposta. Bom, ufa, né? Tenho agora os dados, calculei o valor de U, calculei o valor da área e calculei o valor do ΔT. Basta substituir esses valores na minha equação e eu vou saber que essa parede externa recebe 123 watts de carga térmica, ok? Terminei? Não! Falta olhar as paredes internas agora. As paredes internas, elas vão ser muito parecidas, né, com esse procedimento que nós fizemos. A diferença é que lá no U, o meu H externo, ele vai ser também de 1,6, porque ele está falando do ar do ambiente interno do mercado. E ali eu posso considerar que o ar está parado, não vou ter um vento externo, alguma coisa assim, tá? E aí também tem outro detalhe. Eu vou considerar que a porta é do mesmo material do que a parede. Não foi me dada nenhuma informação diferente. Se tivesse sido dada, eu teria que considerar isso. Como não foi dada, eu considero a porta do mesmo material da parede, ok? Por isso que no desenho aqui eu mudei ali um pouquinho a porta fechando aquela parede, tá? E agora, calculando então os valores, né? Que o mesmo valor que de K, de espessura de parede, é tudo igual para a parede externa, substituindo os valores, eu encontro um valor de U igual a 0,267. Veja que ficou menor esse U do que da parede externa, porque o meu H externo agora, né, o que seria da parede, do ambiente ali do mercado, ele é mais baixo. Vejam, a área, né, eu tenho que lembrar do perímetro, então eu estou avaliando essas 3 paredes azuis, então eu vou somar ali, né, a parede de 3 metros, mais a parede de 5, mais a outra parede de 3. E aí, considerando a altura, né, como 3 lá do enunciado, 3 metros, eu tenho uma área de 33 metros quadrados. Bom, a parede interna não tem acréscimo de ΔT, né? Como eu já repeti algumas vezes aqui no vídeo, porque ela é sombreada. Então, o ΔT que essas paredes internas estão sofrendo, ou seja, a diferença de temperatura que elas estão sofrendo, será simplesmente a temperatura do supermercado, 23 graus, menos a temperatura interna da câmara, 5 graus. E aí eu vou encontrar ali um ΔT de 18 graus Celsius. Substituindo esses valores todos na minha equação, eu vou encontrar que essas paredes, 3 paredes internas, recebem ali uma carga térmica de 158 watts. Então, eu posso dizer que todas as paredes da minha câmara, né, a externa mais a interna, somam um total de 281 watts. Faltaria aqui considerar ainda o teto da câmara, mas no nosso exemplo pedia apenas as paredes. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido um pouquinho mais. Se ficou alguma dúvida, me escrevam e até a próxima!